Oi pessoal, bom sábado. Tô eu aqui de novo na casa da minha mãe em meio às plantas. Olhem pra cá. Olha pra ali que coisa linda, quantas flores. Ali, ó. Mas não é sobre essa planta que eu quero falar hoje. A semana passada eu falei sobre o umbu. Hoje eu quero falar sobre uma planta e contar uma história sobre ela muito interessante, que serve de lição para todos nós. Essa planta aqui, ó. Ela é linda. Nós chamamos ela de cara de vaca, que minha mãe disse que era cara de vaca e ficou cara de vaca. Mas quando eu fui pesquisar na internet, se chama cara de cavalo. Essa planta, cara de cavalo. E a história dessa planta é bem interessante. Eu não lembro se foi antes da pandemia, depois da pandemia, fizemos uma viagem em família, levei minha mãe para João Pessoa. Ó, se vocês escutarem um barulho, é um vizinho do outro lado, tem uma piscina que tá fazendo uma festa, tá bebendo e tá um barulho grande. E eu já tentei gravar esse vídeo 3 vezes, mas eles começam com a música e depois começam a gritar, interrompe. Não é assim mesmo, faz parte. Nós fomos para João Pessoa, eu gosto muito de ir para João Pessoa, muito. E lá tem... tem zoológico, tem muito lugar legal pra gente ir. Jardim Botânico. E nós fomos visitar o zoológico. E lá tem muito verde, muita planta. E não pode sair com muda de planta de lá. Só que a minha mãe, meu Deus, ela é apaixonada por planta. Dá uma olhada pra cá, ó. Olha pra cá, pra essa planta. Coisa espetacular. A minha mãe, ela é apaixonada por planta. E ela pegou uma muda dessa cara de vaca. Colocou na sacola e eu dizendo que não podia. Eu fiquei por conta com aquilo, porque estava infringindo a regra e ela não queria saber. E ela pegou essa planta, botou na sacola bem pequenininha, a mudinha, e trouxe, contrariando o que a gente, eu e meu esposo estavam dizendo que não era para fazer. Mas uma pessoa idosa e teimosa, quem tem seus idosos sabe do que eu tô falando, né? Foi o que aconteceu. Essa planta veio e foi antes da pandemia, lembrei agora. E durante a pandemia, minha mãe saiu da casa dela, essa casa ficou aqui praticamente abandonada, ficou conosco durante alguns meses. E essa planta praticamente morreu, sumiu do vaso. Ela não era esse vaso bonito não, que ela tá agora não. Não era não. Esse vaso é recente. Era esse vaso aqui, ó. Vou mostrar até pra vocês. Não é nenhum vaso. Um baldinho aqui, ó. Era esse aqui, ó. Que ela ficava. Então ela morreu. E a gente deu por morta. Então chovia, fazia sol, ficava alagado esse balde. E nada. E depois de um tempo, surgiu um olhinho, minha mãe já estava aqui, um olhinho assim subiu e a gente disse assim, ela não tá morta, a planta tá viva. E ela é uma batatinha, que minha mãe chama que é uma batata para poder ela germinar. E sobreviveu a meses e meses embaixo da terra, embaixo do solo, sem cuidado, sem nada, mas ela estava viva lá embaixo. Mas o que é interessante também nisso, ela subiu uma folhinha pequena, ficou, aí ela depois morria, desaparecia, a gente pensava que ela tinha morrido. E ela surgia, mas ela não tinha muita vida, muita resistência, muita força, ela não tinha. Ela ficava nessa. Até que eu cheguei, que eu sempre fui apaixonada nela, porque a folha dela é muito brilhosa, é linda a folha dela. Olha pra cá. É linda a folha dela. E teve um dia que eu disse, eu vou pesquisar na internet como cuidar dessa planta, porque ela é muito linda. E na internet eu vi que ela tinha que levar sol. E onde a gente botava ela só tinha sombra. E ela tinha que levar sol. E o que foi que aconteceu? Quando eu peguei o recipiente que ela estava e coloquei no sol, ela começou a surgir folhas. E ela foi surgindo, mostrando vida, brilho, beleza. E
Essa alegria toda minha foi interrompida, que a minha mãe foi inventar de colocar estrumo de galinha e colocou demais, intoxicou a planta e ela praticamente quase que morre. Aí eu levei para um pessoal que cuida de planta, comprei um vaso, pedi para eles colocar a terra tratada e isso faz meses. Parecia que ela ia morrer de novo, mas agora ela tá vivinha da Silva. Qual a lição que eu tiro disso tudo? E às vezes a gente olha para as pessoas, olha para alguém, olha para algumas situações e pensa que não há esperança, não tem jeito. Mas se a gente confiar, entregar as coisas na mão do Senhor, Ele pode transformar aquilo que parecia que estava morto em vida, né? E outra coisa, às vezes só a pessoa... E outra lição que eu tiro, às vezes a pessoa parece que está viva, mas está quase morrendo. E precisando de sol, precisando de alegria, precisando de Deus, precisando de amizade, precisando de amor e de carinho, que eu coloco como sol, o sol na nossa vida. Aqui, ó, tô embaixo do sol, aqui, ó, o sol. E só falta isso. A gente colocou ela num outro recipiente, botou no sol e ela criou vida. E a palavra de Deus diz que de Cristo é o sol da justiça. Então, tem muita gente por aí que ela está aparentemente viva, mas ela necessita do sol da justiça que é Cristo. Ela está indo à igreja, ela está indo trabalhar, mas ela não está feliz. Mas até tem pessoas que têm Deus na vida delas, têm fé em Cristo, mas precisa de uma amizade, de uma palavra de conforto, de carinho, de amor, de um bom dia, de uma boa tarde, de um abraço, um eu te amo, eu te respeito, te admiro. Isso aí é como o sol que dá vida na vida das pessoas. Mas, se você não tem isso, se apegue a Cristo, confie nele, que Ele pode colocar pessoas que possam te fazer, te dizer essas coisas e te dar vida, tá bom? Eu espero que tenha feito um bom vídeo, falar da história dessa linda, aqui ó, a cara de cavalo, que também é cara de vaca. Deus abençoe vocês, um bom sábado.